Turma, não foi a estreia que se esperava. Se imaginava, obviamente, um jogo fora de casa, estreia na competição, contra um adversário difícil, carrancudo como é o Ituano. Se esperava um jogo complicado mesmo, obviamente, mas não uma derrota como aconteceu. 2-0 para o Ituano não condiz o que foi a partida, é verdade. O Ceará se esperava de pelo menos um empate. O Luiz Otávio fala isso, né, no embarque para São Paulo, quando dizia que Série B o importante é pontuar fora de casa. Mas o Ceará não conseguiu. Foi um jogo bem atípico, né, porque o primeiro tempo foi horrível. O primeiro tempo foi muito ruim dos dois, não só do Ceará, o Ituano também. O time que fazia muitas faltas, o time do Ituano. O Ceará tentava jogar a bola, conduzir um pouco mais a bola, ter um pouco mais de intensidade. O Ituano ia lá e fazia muitas faltas. Foi um jogo truncado no primeiro tempo, com dificuldade. Olha, só para você ter ideia, o gol do Ituano foi um gol contra do Igor, cruzamento lá da direita, e o Igor foi tirar e acabou colocando para dentro. A escalação do time do Ceará eu não gostei, porque o Igor não é aquele jogador que cai pelo lado. Do Ceará tinha um esquema de jogo bem definido, né? Era um 4-3-3 claramente, era o Eric na direita, o Janderson na esquerda e o Vitor Gabriel no meio. Era esse o time, né? Como o Eric não pôde jogar, se esperava que eu jogasse o Luvan ou o Eric Pulga, mas o Mourinho acabou escolhendo o Igor. O time ficou com dois centroavantes, ficou meio difícil, até pro Vitor Gabriel, poucas bolas. O time em si não foi bem, né? O primeiro tempo sem meio de campo, sem criatividade, mas eu acho que muito mais pelo estilo de destruição do Ituano, que não quis jogar bola. O primeiro tempo até tentava uma ou outra coisa, mas eram muitas faltas. O gol sai numa bola parada e realmente eu acho que mostrou a partida que foi muito ruim. No segundo tempo, saiu o Varley, entrou o Michel Macedo. Acho que foi a única mudança, muito mais por um desgaste do Varley do que necessariamente uma opção tática do Mourinho. Até os 15 minutos o jogo não andou novamente, continuava naquele estilo chato mesmo, um jogo meio truncado. E aí o Mourinho fez as mudanças que mudaram a partida, quando ele colocou o Castilho, o Jean Carlos e o Eric Pulga. Esses três jogadores mudaram. Ele obviamente tirou o Igor, que não estava bem de forma nenhuma, tirou o Kaique ali do meio, deixa o Castilho jogando como um segundo volante e tirou o Chay para colocar o Giancarlo. E aí sim, o time foi para frente. Aí mudou completamente. Aí o Ceará foi para cima, teve oportunidades, poderia ter empatado, poderia ter conseguido mais gols, empatado, depois ter virado. O Ceará produziu muito mais. A pergunta que a gente às vezes fica falando, por que não entrou com esse time? Por que não jogou dessa forma desde o início? Por que não tem uma escalação com um time um pouco mais ousado? Você sabe que você precisa de um resultado. Você viu um adversário com uma qualidade técnica muito fraca, o Ituano. Nossa, mãe de Deus. O Ituano é um ótimo time para segurar um resultado de empate. É um time que tem um sistema defensivo que joga lá atrás, que só quer saber de empatar. Os gols do Ituano, o segundo gol foi no último lance, não dá nem pra gente questionar como foi. O Ituano voltou, colocou uma linha de 3 zagueiros, 2 laterais, mas 4 volantes para segurar o time do Ceará. Foi desse jeito. O segundo tempo todo, a partir dos 15 minutos até os 51 minutos, foi dessa forma, com o Ituano recuado completamente e o Ceará pressionando. Virou um ataque contra a defesa. É isso que foi o segundo tempo a partir dos 15 minutos. Mas o Ceará não foi eficiente, não teve, né, a eficiência, a competência para colocar a bola para dentro. Gostei do Eric, que jogou, que teve personalidade. É um garoto ainda, né? Garoto entre aspas, né? Tem 22 anos, mas pelo primeiro jogo dele, eu acho que teve personalidade de ir para cima, errou algumas bolas, mas natural, normal. Eu acho que o Castilho ali como segundo volante, eu acho que foi muito bem, pelo menos no instante que entrou em campo, e o Giancarlo precisava aparecer mais. A bola não chegava no Vitor Gabriel. Quem não foi bem hoje foi o Janderson, eu esperava muito mais do Janderson dele. Luvanor, mais uma vez, segue numa dificuldade imensa para jogar bola. Mas enfim, é um time que ainda precisa de ajustes. Claramente o Ceará precisa de ajustes. Perceber, sem o Eric o time sofre, padece bastante no setor de ataque. Quando o meio de campo não funciona, a bola não chega no ataque. Então acho que foi esse o grande problema no primeiro tempo. No segundo tempo aí foi uma abafa, foi para cima, poderia realmente ter empatado. Mas o Ceará precisa mudar, precisa ter algumas mudanças, principalmente no setor defensivo. Eu acho que hoje contra um adversário que claramente não tinha qualidade do meio para frente, levou um gol de contra-ataque no finalzinho, o que é natural, o time foi todo para frente, era escanteio, teve que ir para frente, levou um contra-ataque, um belo gol por sinal.
um 2-0, que não condiz o resultado. Acho que, só para você ter ideia, o Ituano só deu um chute no gol no segundo tempo, no tempo normal, né? Até os 45 do segundo tempo, o Ituano tinha dado um chute no gol. Durante a partida todinha eram duas finalizações. E aí no finalzinho, obviamente, faz a terceira finalização, faz a quarta finalização e o gol, que foi até muito bonito, por sinal. Mas enfim, se é uma estreia ruim para o Ceará, estrear com derrota é dolorido, principalmente pela apresentação, né? Principalmente por um adversário que claramente tem muitas limitações técnicas, que é o Ituano. E o Ceará também, obviamente, tem suas limitações, precisa mudar alguns conceitos. Eu acho que o Mourinho precisa mudar alguns conceitos. Não dá para jogar dessa forma, com o time daquele jeito como foi no primeiro tempo, que não tinha intensidade, não tinha um meio de campo criativo. No segundo tempo, quando ele percebeu, e ainda bem que teve reconheceu que o time precisava de fazer algumas mudanças, fez as mudanças necessárias e aí o time melhorou. Talvez se tivesse começado assim não teria padecido tanto e poderia ter conquistado outro resultado. Agora é paciência, esquecer um pouco totalmente Série B do brasileiro, agora não tem conversa, é esperar, deixar para outro final de semana, porque agora concentração total na final da Copa do Nordeste contra o Sport quarta-feira. O time volta já neste sábado, né? Sai 8 e pouco da manhã, chega por volta de 12h50, 12h30 aqui em Fortaleza. Os jogadores vão ser liberados, mas no domingo, 8h30 da manhã, lá no estádio Carlos de Alencar Pinto, reapresentação e foco total na decisão. É isso, gente. Grande abraço a você. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui, curte, dá um joinha, comenta e ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a produzir mais conteúdo. Grande abraço. Até a próxima.